O salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar para um funcionário. No Brasil, ele é estabelecido por lei e ele é reavaliado todos os anos com base na inflação. E o seu valor é definido com base no valor mínimo que uma pessoa gasta para garantir a sua sobrevivência. Antes do salário mínimo existir, era muito comum as empresas pagarem aos seus funcionários o valor que elas queriam. E o valor era muitas vezes muito baixo, o que não era suficiente para o funcionário se sustentar. E além disso, havia uma enorme diferença entre os valores pagos para as mulheres e os valores pagos para os homens. Então o salário mínimo veio para trazer uma igualdade aos trabalhadores, mesmo que hoje ainda não tem muita igualdade, né? Ainda mais ou menos assim, né? Então bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eliezer Timoneaki, estou aqui com o Alex e hoje vamos falar dos piores e dos melhores salários mínimos do mundo, sendo que o Brasil tá entre os piores. E só caindo, né? Ladeira abaixo. Exatamente, vamos lá, vamos embora. Tente não ficar triste, né? Tente não chorar, desafio, tente não chorar. História do salário mínimo no mundo. O salário mínimo nasceu no fim do século XIX na Oceania, especificamente na Austrália e Nova Zelândia. Com a Revolução Industrial ocorrida em primeiro lugar na Inglaterra, os trabalhadores que ficaram desempregados por serem substituídos pelas máquinas migraram para a Oceania. E chegando do outro lado do mundo, esses trabalhadores criaram movimentos para lutar para evitar a superexploração do seu trabalho e também para conseguirem um padrão decente de vida. E desses movimentos foi onde surgiu o salário mínimo. E como ele deu certo ali na Oceania, o salário mínimo foi cruzando aí pro outro lado do oceano e depois foi utilizado aí também na Europa. E hoje em dia o salário mínimo é utilizado em quase todos os países do mundo. O salário mínimo pode ser calculado por hora, dia, semana ou mês. E o valor a ser pago pode ser definido pelo governo do país. Aqui na Inglaterra mesmo é por hora, cara. É, que é interessante, né? No Brasil é por mês, né? Mas por hora eu acho mais legal, cara. Por hora é mais legal, exato. Uma coisa que eu pensava assim, tipo, paga por hora, eu pensava que toda hora o teu chefe ia lá e te pagava, tá ligado? Uma parada que eu pensava, cara, como é que funciona essa parada? Bate um sino, tá ligado? E me paga, mano, toda hora. Mas não é assim não, cara. Os caras pagam por semana. É por hora, tipo, quantas horas você trabalhou hoje? 8? Tá, beleza, então você fez 80 libras. Aí, só que ele não vai te pagar no final do dia, ele vai te pagar no final da semana. As horas que você trabalhou. Faz mais sentido, né? Senão seu chefe não ia ter vida, né, cara? Ele ia ficar toda hora te pagando. Toda hora, imagina, o trabalho dele era ir fazer um rodízio, né, entre os funcionários, né? Só enviando Pix, tá ligado? A Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, ou OCDE, faz anualmente uma listagem dos salários mínimos no mundo. E nessa lista você pode ver uma grande diferença dos valores pagos em cada país no mundo. E aqui temos uma lista divulgada em 2020 dos 10 países que pagam os melhores salários mínimos do mundo. A Austrália está no topo, com 9,54 dólares australianos a hora, mano. Caraca, é muito dinheiro por hora, né, velho? Por hora, isso aí é tipo 50 reais a hora. E o último aqui, dos 10 maiores, né, é o Reino Unido aqui, que paga 7 dólares a hora. Isso é o mínimo. O mínimo. Aqui em Londres pagam muito mais do que isso, viu? Aqui em Londres tá pagando 8 libras, o que é mais ou menos aí 12 dólares, mano. É sinistro, hein, mano? Esse levantamento da OCDE, que foi realizado a partir de dados de 2019, destacou que o maior salário mínimo do mundo é o da Austrália. Porém, no dia 1º de novembro de 2020, a liderança do ranking passou a ser Genebra, na Suíça, onde o salário mínimo é 23 francos suíços por hora, o que equivale aí a mais ou menos 3,7 mil euros por mês. Cerca de 25 mil reais por mês, cara. Caraca, Tu escutou o cara bater a porta aqui? Vou virar a câmera aqui pra ver o que acontece. O cara bateu na porta aqui, mano. Ai. Hi. Could you keep your voice down a bit because the voice like really like Yeah. and I can totally hear you talking like Yeah. No, yeah, sorry. I was talking to this direction, so I changed the direction. Oh yeah. Oh, so basically you are walking. I'm working, yeah. Oh, okay. Sorry for that. Yeah. Alright, it's okay. Yeah, sorry. I try. Okay. Thank Okay. you. Você vai baixar a porta. Continua o vídeo! E já na outra extremidade desse ranking temos países aí como Burundi, que tem um salário mínimo mensal de apenas 7 dólares. É tipo Venezuela. Venezuela tá nesse nível aí também. Venezuela a gente viu aí no vídeo aí passado que o salário mínimo lá é de 2,50, né? 2,50, mano. Caraca, sinistro, hein, mano? Sinistro mesmo, viu? O mundo é assim, cara. Enquanto alguns gastam 1 hora pra ganhar essa grana, outros gastam um mês inteiro, né, cara? Tristeza, né, velho? Tristeza, mano. Mas quando nós falamos de salário mínimo, não podemos olhar apenas para o valor, pois o poder de compra varia muito em cada país.
E alguns dados devem ser levados em consideração como o custo de vida. Então, o que dá para comprar com esses salários? Para a comparação ficar ainda melhor, fizemos o levantamento de preços de uma garrafa de água, uma refeição para uma pessoa em um restaurante barato, o preço da passagem de um transporte público e preços de serviços básicos, como eletricidade, água e recolhimento de lixo. E também aí temos o aluguel de um quarto no centro da cidade, e como ninguém roubou e também precisa aí se divertir, o preço aí de um ingresso no cinema. Então vamos aí começando em Genebra, onde temos aí o maior salário mínimo do mundo atualmente, né? E se você comparar com o Brasil, qualquer pessoa lá que ganha um salário mínimo em Genebra ganha a mesma coisa de um presidente aqui no Brasil, que é mais ou menos aí 27 mil reais. E na Suíça, um salário mínimo brasileiro, que é aí R$1.100 ou 170 francos suíços, não daria para arcar nem mesmo com as passagens de ônibus. Isso porque Genebra é a terceira cidade mais cara do mundo para se viver. Então vamos aí os preços. Uma garrafa de água é 4 francos, é igual a R$23. Refeição em um restaurante barato é igual a R$143. Uma passagem de transporte público é igual a R$17. E coisas básicas como água, eletricidade e lixo dão aí mais ou menos R$1.250, meu amigo. E um cinema é R$100 e o aluguel e um quarto, meu amigo, é mais ou menos aí R$11 mil. Sinistro, hein? Então tu tem que realmente ter um salário mínimo sinistro mesmo pra arcar com esses negócios aí, viu? Então o esquema na Suíça é você trabalhar lá, mas você não morar lá, né? Você tem que fazer sei lá, trabalho remoto, né? Trabalho remoto, exatamente. Trabalhar pra alguém lá e você tá morando no Brasil. Pô, aí sim, aí vale a pena. Aí vale muito a pena, cara. Ter clientes lá, tá ligado? Então um salário mínimo de R$25 mil parece, a princípio, muito dinheiro. Mas com esses custos altíssimos, que é morar em Genebra, o trabalhador não tem muito dinheiro sobrando. E o grande problema do custo de vida em Genebra é que, além da população ser muito rica, a cidade também é lar de milhares de funcionários de hotéis, garçons, cabeleireiros e trabalhadores de limpeza que lutam para sobreviver por lá. Inclusive lá tem muito brasileiro, né? O brasileiro sabe, é tipo imã de lugar que paga bem, né, cara? O brasileiro vai pra esse lugar tudo. Agora vamos analisar como é que vive um trabalhador com o salário mínimo do México, que é um dos piores salários mínimos do mundo. O valor do salário mínimo no México é igual a 141 pesos por dia. E isso é igual a R$37 por dia. Ou então aí R$886 por mês. Porém, o custo de vida no México é muito baixo comparado com outros países, inclusive mesmo com o Brasil. O México é mais barato que o Brasil muitas vezes. É possível alugar um apartamento em um bairro muito barato lá no México por apenas R$586. Eu mesmo, quando começou esse negócio aí de quarentena, mano, tava lá no México. Tava eu e mais um casal, né? Só que a gente alugou, mano, uma casa muito boa mesmo, com um quintal sinistro. Uma casa aí de 3 quartos, 2 andares e tal, cozinha e tudo. E eu pagava R$600 por mês, cara. E era uma casa massa, mano, era uma casa massa. O esquema, então, cara, é você trabalhar pra alguém da Suíça e morar no México. Exato, esse é o esquema, exatamente, mano. Bom, comparando com o preço aí do levantamento que nós fizemos, enquanto uma garrafa de água custa R$23 em Genebra, a mesma água sai por apenas R$3 no México. É uma diferença impressionante. Então vamos lá, uma garrafa de água R$3. Refeição em um restaurante barato, R$40. Transporte público, que lá em Genebra era 17 e aqui no México agora é 1,50. As contas do mês em Genebra era R$1.200 e no México é R$230. E o cinema em Genebra era R$100 e agora no México é R$20. Agora um salário mínimo que é impressionante, que vai te deixar muito triste agora, é o salário mínimo da Venezuela, que é apenas $2,50 por mês. Meu amigo, isso é igual tipo a R$12 por mês que os caras ganham lá na Venezuela. A Venezuela vive uma forte crise econômica e enfrenta um cenário de hiperinflação, onde os preços estão na casa dos milhões de bolívares e o salário mínimo não é capaz de comprar nem 1 quilograma de carne. Para você conseguir pagar um valor de um mês de aluguel no centro de Caracas, que é a capital da Venezuela, você teria que trabalhar 8 anos com salário mínimo. E se você quiser saber mais aí sobre essa situação da Venezuela, a gente postou um vídeo aí semana passada, tá bem aqui, ó. Muito bom esse vídeo aí sobre a situação da Venezuela. E a situação lá é muito dramática, porque o salário mínimo é extremamente baixo, apenas aí R$12 por mês, só que os preços não são tão baixos assim, cara. Não são preços aí de centavos, são preços aí que às vezes é até mais caro que o México. Então vamos lá, a garrafa de água na Venezuela é R$4,36. A refeição em um restaurante barato é aí mais ou menos R$52. A passagem de transporte público é a mesma coisa de Brasília, R$5,79. E o cinema aí é R$31. Caraca, mano, sinistro, hein, mano? Por isso que a situação lá é uma crise humanitária, né? Porque não dá pra comprar nada. É uma crise, mano, você não consegue fazer nada. Eu acho que daqui a pouco esses países aí vão começar a adotar Bitcoin como moeda oficial, tá ligado? Agora já falamos aí das melhores situações, dos melhores salários mínimos do mundo e os piores. Agora vamos pro Brasil. Agora a gente já tipo... Onde é que a gente tá nesse baile aqui, né, cara? Vamos lá. No Brasil, o salário mínimo é de R$1.100. E isso não poderia aí nem manter uma família morando em São Paulo, por exemplo. Onde o aluguel de um apartamento em São Paulo aí gira em torno aí dos R$1.500.
Então, com isso dito aí, vamos aí aos preços das paradas no Brasil. Uma garrafa de água é R$ 3,82. Uma refeição em um restaurante barato é em mais ou menos aí R$30. Dependendo de algum lugar, tem lugares que são muito mais baratos que isso. Uma passagem de transporte público é R$ 4,40. Os itens básicos aí na sua casa, que tipo conta de água, conta de luz, dá uma média aí de R$340. O cinema dá mais ou menos aí R$35. E o aluguel de um apartamento aí de um quarto no centro dá mais do que R$2.000. Você consegue ver aqui que a maioria desses países, eles não conseguem, mano. Não bate a conta, tá ligado? Nos países daqui da Europa, você bate a conta. É caro, mas só que bate a conta. Você consegue sobreviver aqui com essa grana. Você consegue ir no cinema, né? Você consegue. Consegue alugar um quarto, pagar suas contas com salário mínimo e até juntar um dinheiro. E tenta fazer um network lá na Suíça pra você trabalhar pra galera de lá, né? Exatamente. Lá na Suíça, mano. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo, rapaz. Aqui é Vídeo do Dia. Se inscreve e dá like. Até mais!